Olá, alunos do EJA, do Paulo Soares de Albuquerque. Aqui quem fala é a Teacher Eduarda. Nós vamos rever hoje um conteúdo que já foi trabalhado em sala de aula, que são as vowels. Para iniciar, eu irei apresentar aqui para vocês as vowels com a pronúncia ao lado. Lembrando, o alfabeto inglês e português é o mesmo, o que vai mudar é a pronúncia. E foi isso que foi trabalhado em nossa sala de aula. Então, eu irei fazer a pronúncia das vowels. Será interessante que vocês aí façam a repetição e observem quais são as vowels que eu estou falando no momento que eu estiver pronunciando. Vou iniciar. Vowels. A, E, I, O, U. Então, como vocês puderam observar, essa é a maneira que é pronunciada as vowels em inglês, tá? Eu gostaria de fazer umas observações que eu já fiz em sala de aula com vocês, mas eu irei repetir. Então, a vowel A, que é essa primeira aí que está aparecendo, ela tem o sentido de um e uma na língua inglesa. Então, sempre que vocês virem alguma frase que tem esse A, ele não tem o sentido de A, como nós temos aqui no nosso português. Ele tem um sentido de um ou uma, dependendo do contexto. Já o I, que é a terceira vowel que vocês estão observando aí, ela é o pronome eu. Então, sempre que nós formos escrevê-la em inglês, é preciso que vocês compreendam que ela sempre será escrita em letra maiúscula, seja no início, no meio ou no final da frase. A última vowel, o U, como eu já havia falado em sala de aula, ela tem a mesma pronúncia do pronome you, que significa você ou vocês, ok? Vamos passar agora para algumas words. Essas words iniciam com a primeira letra das vowels, ok? Então, eu irei fazer a pronúncia, vocês têm aí ao lado o que cada uma significa. Será interessante, mais uma vez, eu falo vocês aí também fazerem a pronúncia dessas words, são essas palavras, tá? Irei começar. Apple, ear, eyes, oasis, universe. Então, como vocês puderam observar, nós não vamos ler as palavras em inglês do jeito que a gente leria em português, certo? Então, por exemplo, a palavra orelha em inglês, nós não podemos ler ear, certo? Por quê? Porque a pronúncia das letras em inglês, elas são diferentes da maneira que nós pronunciamos as nossas letras em português, certo? Então, não iremos falar ear, e sim ear, certo? Como eu mostrei para vocês no slide anterior, a letra E em inglês, ela tem um som de I. Então, por isso que é importante a gente aprender, sim, a pronúncia das letras em inglês, porque isso ajuda bastante na hora de ler as palavras. Então, nós temos aí a palavra, por exemplo, em português nós falamos oásis. Já em inglês, nós vamos ler oasis, certo? Lembrando que a letra O, ela vai ter um som de OU. Então, a gente não pode começar a ler essa palavra com O, certo? Vamos passar agora para o homework, atividade de casa. Aí, vocês irão passar essa atividade para o notebook de vocês, certo? No momento que eu estou aqui, vocês já podem aproveitar para ir copiando. Vocês podem parar o vídeo também, dar um pausa. Será interessante vocês terem esse conteúdo, certo? No notebook de vocês, no caderno. E qualquer dúvida na aula, vocês podem
perguntar para a gente tirar todas, certo? Então, aí vocês vão retirar dos parênteses a pronúncia e escrever as vogais. No exemplo que estamos aí, você tem entre parênteses o EI e o I. Então, vocês vão observar, vocês já têm no notebook de vocês, do caderno de vocês, as vowels e a maneira que elas são pronunciadas. Eu reforcei aqui no vídeo, mas vocês têm aí o conteúdo no notebook de vocês. Então, vocês vão retirar dos parênteses a pronúncia e escrever as vowels referentes a cada uma delas, certo? Como eu fiz aí no exemplo. Qual é a vowel que a gente pronuncia EI? O A. Qual é a vowel que a gente pronuncia I? A letra E. Então, vocês vão reescrever essas letras que estão fora dos parênteses. E aí, no exemplo, nós formamos a palavra apple, certo? Então, vocês vão seguir essa mesma dica, esse mesmo exemplo nas letras A, B, C e D. Então, vocês na letra A vão retirar do parênteses a pronúncia U e a pronúncia I, colocando as vogais que se pronuncia dessa forma. Na letra B, vocês vão tirar do parênteses a pronúncia OU, colocando a vogal referente. Letra C, as pronúncias U, I, EI. E na letra D, a pronúncia I e a pronúncia I. Então, vocês irão ver quais palavras elas formaram. Quem não conseguir pesquisar para ver o significado delas, na próxima class, na próxima aula por vídeo, eu irei trazer para vocês, certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Obrigada por assistirem e boa aula, boa class e boa atividade.